Olá a todos, vamos começar então a aula de Yoshua. Vamos share screen. Ok. Ok, então vamos lá. Hoje a gente vai estudar os capítulos 17, 18 e 19 de Yoshua, Yud Zayin até Yud Tet, ok? E a finalização desses três capítulos, eles finalizam a divisão da Terra, certo? A divisão da Terra, que a gente começou no capítulo 13, eles vão ser finalizados aqui no capítulo 19. Então, vamos lá. Só dando um outline, o 17 vai ser o espaço de Menashe, o 18 vai começar o restante das tribos, falando de Binyamin, e o 19, as outras 6 tribos que faltaram. Mas vamos ver mais a detalhe agora. Então, vai agora Lemate Menashe. Então, qual que é o local de Menashe? Então, em primeiro lugar, é interessante, eu vou usar aqui na nossa apresentação o mapa do Herzog, hatanach.com/map. Vocês podem ter acesso a esse mapa também, que mostra onde estão todas as cidades do Tanakh. Eles têm aqui usando a base do Google Maps. Eles botaram todas as cidades e aqui também eles botaram a divisão de tribos. Isso daqui tem que habilitar aqui embaixo para quem quiser ver, mas para ficar mais fácil de visualizar, porque vai falar um monte de divisórias e eu não vou mencionar tanto só as coisas que chamarem atenção, que for mais interessante para mim, pelo menos. Eu vou chamar atenção, mas de resto a gente vai olhar por aqui o lugar de cada um. Então, a gente já falou da área de Eudá, que é o sul, certo? Esse marrom aqui é Eudá, esse marrom claro. E de Efraim, os capítulos anteriores, né? Já está um tempo sem estudar. Só retomando, né? Que nos últimos capítulos a gente falou do lugar de Eudá e de Efraim. E agora a gente vai para Menashe, ok? Então, o capítulo Yud Zayin 17 fala sobre Menashe. E Menashe é interessante que ele pegou metade da tribo, dividiu em dois a tribo de Menashe. Então, eles são o que mais tem espaço, provavelmente, mais pegam terra no total, porque eles pegam no Ever Ayardena, no lado leste do Jordão, eles pegam uma área aqui, o Bashan, certo? O norte, a parte norte, no leste do Jordão, e eles também pegam a parte central, junto com Efraim, a parte central da parte oeste do Jordão, certo? E aí a gente começa o Pérez falando que uma família da tribo de Menashe, quem Mahir, ele ficou no Bashan, certo? O Mahir, que foi uma família, ficou no Bashan, mas tiveram outras 6 famílias que a gente enumera aqui, que ficaram, ou seja, o Mahir, o Bashan, é o lado leste do Jordão, certo? Mas outras 6 famílias ficaram no lado oeste do Jordão, que essas são Aviezer, Helek, Asriel, Shechem, Hefer, Shemidá. Essas 6 pegaram no lado oeste do Jordão. Ok? Deixa eu crescer aqui um pouco, se não estiverem conseguindo enxergar. Ok. Então, pegaram do lado oeste do Jordão. É interessante, na Torá, a Torá mostra que essas outras 6, na verdade, elas são filhos de Gilad. Elas são netas de Mahir, mas Mahir é considerado uma família só, tinha a família Mahir, a família de Mahir, e depois essas outras 6 famílias, elas foram novas 6 entidades, 6, porque no fim da Torá,
Torá, no fim de Sefer Bamidbar, a Torá divide a Israel em famílias, mas família não família imediata, como a gente tem hoje em dia, e sim família tipo comunidades. Então, ela divide cada tribo em umas 10 famílias, vamos dizer, certo? Tipo, apenas um pouco menos, na verdade. Cada tribo em 5 famílias, vamos dizer, aproximadamente. Então, aqui Menashe também dividir em 7 famílias, tendo que uma família basicamente pega o lado leste e as outras 6 pegam o lado oeste do Jordão, tá certo? Ok. Agora, e aí aqui a gente traz também a história de Benot Tzlofchad, certo? As filhas de Hefer, as netas de Hefer, Hefer era uma das famílias, era Hefer, Mishpachat Achefri, certo? Uma das famílias era Hefer, e dessa família saíram 5 netas. Ele tinha um dos filhos dele, era Tzlofchad, mas esse filho só tinha filhas. As filhas vêm e pedem para Moshe que elas querem uma parte, porque elas não receberam uma parte da terra. E aí Moshe fala, realmente, elas têm razão, como elas não têm nenhum irmão, elas não receberiam nenhuma parte, então elas recebem a parte do pai delas de Tzlofchad, ok? Então isso é interessante, inclusive os nomes delas, Mahla, Noah, Hogla, Milcat, Tirzah, alguns locais nessa área ganharam nomes dessas filhas de Menashe. Por exemplo, aqui eu já estou vendo Tirzah, né? Um dos lugares famosos, Tirzah, é uma cidade que ficou famosa nessa área de Menashe, certo? Eram nomes das filhas, das netas de Hefer, certo? E aí, o Tanakh começa a contar onde que é as divisórias, as fronteiras de Menashe, e basicamente, como a gente vê aqui, é essa parte central, chegando até bem o sul, inclusive Ra'anana, para aqueles que moram, a gente está em Ra'anana, Ra'anana é parte de Menashe, que é a divisa de Menashe, né? Se a gente for ler aqui, Ve'arada Gvul Nahal Kana, o Gvul, a fronteira de Menashe, ela desce pelo rio de Caná, que o rio de Caná é um dos tributários do Yarkon, certo? Que é um pouco ao sul dessa área essa área de Ranana, e ele chega até e vai até o Yama, até o Yama é o Mediterrâneo, certo? Então, o Menashe ficava logo ao norte de Efraim, certo? E e é isso. Agora tem um ponto interessante. Essas são as fronteiras de Menashe. Agora no Pasuk e o Daled, a gente tem uma conversa muito interessante, porque o Menashe Bnei Yosef, possivelmente incluindo Efraim também, Menashe e Efraim, eles chegam e reclamam para Yoshua. Eles vêm para Yoshua e falam: Madua natat alina halak goral echad, vechevel echad, vani amrav, ad asher adko berechani Adonai. A gente tem muitas pessoas, muita população, Yoshua, Menashe, Efraim, muitas pessoas, e você me deu só uma parte. Eles estavam reclamando mesmo que a gente vê que a área deles era muito grande, certo? Mas qual que era a reclamação? O problema deles é que eles não conseguiram conquistar, como eles falam aqui na continuação, Lo imatzelanu hahar verechev barzel bechol haknani hayoshev be'eretz ha'emek la'asher be'bet shanu v'notev la'asher be'emek Israel. Então, Menashe fala, olha só, a gente tem aqui as partes, os vales, as partes que são sem montanha, aqui vocês conseguem enxergar um pouco da montanha nesse mapa, eu espero. Essa parte mais central é a montanha. E desse lado aqui a gente tem o vale de Bet-Shean. E aqui no centro, aqui no norte de Menashe, a gente tem o vale de Israel, né? Famoso vale. E depois você tem o Emek HaHof, a parte que chega no mar, que também não tem montanhas. Então, essa área que não era montanhosa,
ela ficou nas mãos dos Cananim. Os Bnei Menashe não conseguiram conquistar ela. Por quê? Porque por que eles não conseguiram conquistar? Porque os Cananim, eles tinham... desculpa só um minuto, deixa eu pinar aqui. Ok. Então, por que o Menashe estava reclamando? Ele falou, toda essa parte a gente não conquistou, todos os vales a gente não conquistou. O que aconteceu com os vales? Os vales, os Knanim, eles tinham carruagens de ferro, como a gente vê aqui do final do Perek. Rechev Barzel, eles têm carruagem de ferro. A carruagem de ferro ela não consegue subir nas montanhas, mas isso dava domínio para eles na parte do Emek, dos vales, a parte mais plana, certo? Então, Menashe vai lá e reclama com Yoshua, Bnei Menashe, possivelmente Bnei Efraim também. Eles reclamam, a gente não tem lugar suficiente. Por quê? Porque os Cananim estão no vale e na parte montanhosa era uma floresta muito famosa. Aqui tinha uma floresta, não era difícil de habitar essa parte. Tinha floresta, inclusive a gente sabe, no próprio Tanakh, a gente tem muitos contos, relatos de animais ferozes que apareciam nessa área de Betel e mais para o norte, certo? Essa parte montanhosa, ela tinha bastante floresta, né? A gente encontra diversas vezes leões nessas áreas, tem também com Elixá, os ursos aparecem. Então, tinha uma floresta com animais selvagens, inclusive, e era difícil de residir nelas. E a parte plana estava com os Knanim, com suas carruagens de ferro, né, que só vai ser conquistado mesmo depois com Dvorá. Mais para frente, a gente vai chegar em Sefer Shoftim, a gente vai ver que Dvorá, sim, faz uma guerra contra os Knanim. Mas aqui eles não conseguiram conquistar esses Knanim por causa dessas carruagens de ferro. Então, eles vão e reclamam que Yoshua, mas Yoshua responde para eles, não, Amrav atav koach gadol lach, lo yelecha goral echad. Vayomer aleim Yoshua, pasuk tetvav, im Amrav ata ale lecha yara uvereta lecha sham, beretz apreziv harefaim, ki az lecha harefraim. Vai lá e corta, veretá é corta natural, em Tanakh. Corta as árvores que tiver nessa área e corta as árvores que tiver nessa área e habita lá. E aí ele fala no final que o vereto, começa agora cortando as árvores e mora lá. Que Torisha tá Knani, mas no futuro você ainda vai conquistar os Knani e aí você vai ter mais espaço também. Você vai acabar conquistando os vales também, mas por enquanto mora, né, no Har, e para morar no Har você precisa cortar essas árvores, essas florestas. Por enquanto, agora que eles ainda têm esses Rechev Barzel, essas carruagens, você não consegue conquistar eles. Então, corta as árvores e mora na parte montanhosa até você conseguir conquistar a parte restante, ok? Ok, então, com isso a gente finaliza o Perek 17, onde a gente vê o Helek Menashe, a parte de Menashe, uma parte central. Agora, no capítulo 18, a gente começa com Vai Kahalu Koladad Ben Israel Shiloh. Todo mundo se aglomera em Shiloh, onde vai ser dividido o restante, as 7 restantes tribos. Então, a gente já falou de 2,5 que estava no outro lado do Yarden, e mais 2,5 aqui, que é Yehudá, Efraim e metade de Menashe, nesse lado do Jordão, no lado oeste do Jordão. Então, já foram 5 e sobrou mais 7 para serem divididas, certo?
o interessante é que Yehudá, Efraim e Menaché, eles são antes do Goral. Agora vai ter o Goral. O Goral como se chama em português? Esqueci. Goral, a distribuição vai fazer um sorteio. Tinha esquecido a palavra. Sorteio para essas 7 tribos restantes. Mas a tribo de Yosef e de Eudá, a princípio não teve sorteio. Eles pegaram antes, e eles são a parte central de Israel. A gente pode ver aqui, isso aqui é Eudá, isso aqui é Yosef, certo? E depois, nas periferias, você tem as outras 7 tribos. Na verdade, entre Eudá e Yosef, a gente tem também Binyamin, como a gente vai ver, e o Dan. Mas no central, a parte central, o importante, vamos dizer, é Eudá e Yosef. E por quê? Eudá e Yosef são os 2 pilares, vamos dizer assim, de Jacob. Você tem 2 reinados, como se fosse 2. Tem o Davi, o reinado que sai de Eudá. São os 2 líderes. Você tem Davi, que sai de Eudá, e vai ter Yarovam, que vai sair de Efraim, que também, mais para trás, a gente teve Yoshua e Caleb. Yoshua de Efraim, que é Yosef, e Caleb é de Eudá, que foram os 2 que conseguiram manter, falar bem da terra de Israel, e eles acabaram entrando na terra de Israel, dos 12 Meraglim e da geração anterior. Eles são os 2 únicos que têm a honra de entrar em Israel. Eles, então, já vê que tinha essa liderança de Efraim, de Yosef e Eudá. Eles eram as tribos que lideravam, certo? Então, eles ganham um espaço central na terra, ok? E só depois que eles ganham um espaço, que a gente vê a divisão para eles, que aí a gente vai para as 7 tribos restantes. E aí é interessante que todo mundo vai para Shiló. Shiló foi o local definido, como a gente mencionou no capítulo 12, se não me engano. Depois que eles conquistaram tudo, eles moveram o centro, o Mishkan, o centro, onde estava o Aron HaKodesh, foi movido do Gilgal, que foi a primeira parada deles, onde o Mishkan foi posto no início, perto de Jericó, para Shiló. Por que iria mudar olha onde é Gilgal? Gilgal é aqui, foi para Shiló, que é aqui. Ok? Por que iria mudar de Gilgal para Shiló? Obviamente, porque Gilgal é marginal. A gente quer ir mais para o centro. Shiló é uma cidade mais central. A gente quer que todo mundo possa ter acesso ao Mishkan, certo? Isso também influencia depois em Sefer Shemuel, quando a gente for ver onde o Davi escolhe para botar o Beit HaMikdash, ele também escolhe não em Hebron, que é uma cidade mais para o sul, ele vai mais para o norte, para Jerusalém, bem na fronteira de Eudá. Isso a gente vai ver em Sefer Shmuel. Mas também tem que ser uma cidade central, onde está o Beit HaMikdash, o Mishkan, certo? Por quê? Porque é o centro de valores do povo, é onde todo o povo vai ir para se conectar a Deus, certo? Shalosh Regalim, nos 3 Hagim, todo mundo tentava ir para o Mishkan. Certo? Ok. Então, eles se juntam. Aqui também vai Kahalu Koladad Ben Israel. Todo mundo vai lá e se junta qual lugar onde todo o povo vai se juntar, qual que é a capital, vamos dizer assim. É o Shiló, é onde está o Mishkan, que nessa época era Shiló. Certo? E aí eles vão lá e Yoshua fala: por que vocês ainda não dividiram? A gente tem que dividir, as outras 7 tribos ainda estão sem lugar. E aí ele fala: faz o seguinte, vamos pegar 3, Avulachem Shloshah Nashim Lashavet, vamos pegar 3 representantes de cada tribo. Tem discussão entre os mefarshim se são as tribos restantes,
ou se é de todas as tribos, mas de qualquer modo tem representação, certo? Só um ponto interessante, não é agora, eu não vou falar sobre isso, mas a gente sempre vê esse ponto de representação. Você sempre tem, cada tribo é representada em Am Israel. É uma coisa bem moderna, vamos dizer assim, que cada pessoa tem uma representatividade no governo. Então, a gente junta 3 pessoas de cada tribo e faz uma geografia. Aqui a geografia geolocal, grafia, anotação, né? Anota os locais, divide, né? A terra, vertevuotar lefina halatam. Divide a terra de acordo com os valores, vamos dizer assim, de acordo com o preço, eu acho, a importância, porque tem lugares que é mais fácil de habitar, tem lugares que é mais difícil, lugares que são mais difíceis, realmente você vai ter menos valor, então a tribo que pegar esses lugares vai ter uma área maior, mas ok, divide em 7 pedaços e depois a gente vai trazer aqui e vai fazer um goralo, um sorteio, lifnei Adonai Eloheinu, perante Deus. A gente vai fazer um sorteio, isso é muito importante, isso daqui é repetido muitas vezes, que é feito um goral perante Hashem, perante Deus. Por quê? Porque não teve, algum teve mais importância que o outro, não. É um goral perante Deus, um goral justo. Vai fazer um sorteio justo aqui perante Deus. Certo? Então, os Levim não têm Nahalá, sobra Nahalá para os outros 7 tribos. Ok. E aí, no nosso Perek 18, a gente só fala sobre o Goral de Mate Bnei Binyamin. A gente fala sobre o que saiu para Binyamin, ok? E os outros 6 a gente vai falar no próximo capítulo. Então, qual que é o Binyamin? Binyamin, ele está aqui entre Yehudá e Efraim. Isso é extremamente interessante. Porque o Binyamin, ele tem uma área muito, muito fina, se vocês observarem aqui. Mas como que é descrita a porção de Binyamin? Sempre tem a palavra El-Ketef, os ombros. O que é ombros? São as ladeiras. Então, entre montanhas, Binyamin, certo? Literalmente significa entre montanhas. E aí fala de 5 Ketef, 5 Ketefim. Tem o Ketef no sul, o Ketef no norte, o Ketef no leste, no oeste, certo? Fala de 5 Ketef, 5 ombros, como se fosse, que delimitam a área de Binyamin. Ok? Mas uma coisa muito legal é a gente abrir... pena que eu já não abri antes disso. Deixa eu ver se tem aqui. Um minuto. A gente tem aqui... em Sefer Dvarim, quando Moshe vai dividir as terras para o povo, ele dá para Binyamin, ele dá uma brahá para o povo, essa brahá, ela é territorial, certo? E aí, o que ele fala para o Binyamin? Levinyamin amar edid Adonai yishkun laveta halav, hofev falav tolayom ben ketefav shachen. Deus vai residir entre os ombros de Binyamin. Isso é muito legal, porque se a gente pegar aqui o Binyamin, ele tem uma parte muito fina, e aí tem como se fosse 2 ombros olhando por cima, né? Agora, um outro significado da palavra ombro. A gente falou que ombro significa, na verdade, o que o Tanakh quer dizer são ladeiras de montanhas. Mas olhando por cima, ele também sai para os 2 lados. De um lado sai até Beitel, aqui não está muito meduiac, não está muito exato, mas aqui deveria vir até aqui em cima, se também aqui Beitel, essa parte do Binyamin, ele vai, um dos Katef é o de Beitel, então deveria aqui vir até como se fosse uma asa saindo, ou seja, um ombro saindo até Beitel. Você tem um outro ombro como se fosse descendo até Jerusalém.
sim? Então, Binyamin, ele acaba pegando, né, essas duas cidades muito importantes, onde tem, onde Deus resta, tá nelas, certo? Que é Betel, no norte, e Jerusalém, no sul. E, de uma maneira simbólica, o Binyamin, ele representa a união de Eudá e Yosef. A gente falou, tem esses dois pilares, que são duas lideranças, mas essas duas lideranças, elas lideram de maneira diferente. Infelizmente, a gente, na época dos reis, vai separar em dois reinados, realmente. Vai ter dois reinados totalmente separados, inclusive com guerra civil entre eles. Tem o reinado de Eudá e o reinado de Israel, que começa sendo liderado por Efraim, certo? Mas, a princípio, quem vai unir esses dois reinados é exatamente Binyamin, que está no centro, e que essa união representa Hashem Ishkon Lavet Halav. Deus vai pairar sobre isso, porque Deus, ele está presente na união desses dois reinados, como se fosse na união dessas duas lideranças. E tem dois jeitos de liderar Israel. É famoso Rav Kook, ele fala bastante sobre como que tem também hoje em dia, né? O Yehudá representa a parte como se fosse mais religiosa, e Yosef representa talvez os Tzionim, que não eram tão religiosos, que vieram, ou seja, duas maneiras de liderar. Isso é a interpretação do Rav Kook, possivelmente é uma interpretação muito, muito legal, mas a gente vê essa dualidade já na época do Tanar. Você tem dois jeitos de liderar o povo, e o Binyamin é a conexão deles dois, e é exatamente aí onde a Shekhinah paira, onde a presença divina paira. Então, isso é muito legal sobre Binyamin, ok? Isso é o capítulo 18, e aí fala das cidades do Binyamin. Certo. E então fala essas fronteiras e as cidades do Binyamin, que eu não vou ler aqui tudo porque seria um pouco entediante, mas o ponto interessante é que pega o Betel no norte e Jerusalém no sul, que são essas duas cidades centrais onde tem a presença divina. Ok. Agora a gente vai para o capítulo 19. E o 19, a gente também vai ver um pouco por cima, porque a maioria é falar também sobre as fronteiras das outras 6 tribos. A gente começa com a tribo de Shimon. A tribo de Shimon, a tribo de Shimon é bem interessante, eles não tiveram uma Nahalá própria. Eles estavam ויצא הגורל השני לשמעון למטה בני שמעון למשפחותם ויהי נחלתם בתוך נחלת בני יהודה. Eles recebem a Nahalá deles dentro da Nahalá de Eudá. Eles estavam englobados na Nahalá de Eudá. Então, aqui, se vocês forem ver nesse mapa, não fala Shimon, sim? Eles estão aqui dentro de Eudá. A capital deles, a principal, é Beersheva. Sim? Beersheva, Vesheva, Moladá. A primeira cidade que é mencionada, então, provavelmente a cidade central deles é Beersheva, que é aqui no sul de Eudá. Mas, ou seja, eles recebem dentro, porque isso é interessante, eles não... o Yaakov, quando deu a Brahá, que também foi uma Brahá geográfica que Yaakov dá, o que ele fala? O Shimon e o Levi foram as duas tribos que mataram a cidade de Shem, ou seja, Yaakov viu uma certa violência neles, e aí ele fala, eu não quero ter lugar neles, eles são violentos. Israel. Aqui não estou vendo o passuco anterior agora, mas eu vou distribuir eles, espalhar eles por Israel. E acaba que tanto Levi, a tribo de Levi, como a tribo de Shimon, eles não recebem um lugar específico. Então, só que a tribo de Levi, eles acabam consertando o erro deles, então eles acabam sendo espalhados pelo bem, como se fosse. Eles acabam sendo espalhados porque eles vão ser os educadores
o que vão trazer o social, os valores para todo o Israel. Então, por isso eles são espalhados. Isso a gente vai ver no capítulo 20, no próximo capítulo, as cidades que eles recebem espalhadas por todo Israel. Mas Shimon, eles continuaram fazendo ruim, mesmo no fim, em Bamidbar, da tribo de Shimon, eles que cometem o pecado da tribo de Shimon com os Midianim, com a Midianita. Então, eles acabam sendo englobados na tribo de Eudá, não recebem um lugar próprio. Ok? Isso é a tribo de Shimon. E aí a gente fala das 4 tribos do norte, que é Asher, Naftali, Zevulun e Sahar. Essas 4 tribos, elas estão no norte. Asher está aqui na parte do Mediterrâneo. Naftali está no norte central. E Zvulun e Sahar estão na divisa com Menashe, entre Menashe e Naftali. Um ponto interessante é que Tavor, ela é mencionada nas tribos dos 3, tanto Issachar como Zvulun, como Naftali, menciona Tavor. O Har Tavor, para quem conhece, é uma montanha, uma forma de bem arredondada, que fica no meio do Vale de Israel, e ele é um meio que ponto de encontro dessas 3 tribos. Aqui, vocês podem ver. Certo? Depois, no Shoftim, a gente vai ver que a Dvorá vai guerrear, eles vão exatamente para Har Tavor, mas para guerrear contra os Knanim, só que só os Zvulun e Naftali que vão entrar nessa guerra. E aí a Dvorá, ela realmente critica Issachar, que eles também não entram na guerra. O Har Tavor faz parte de Issachar também, tá ligado com você, Issachar, como que você não entrou na guerra? Mas, de qualquer modo, é interessante que é um ponto de conexão dessas 3 tribos. Ok. E, por último, a gente tem interessante para Matedan, para finalizar o nosso Perek e a aula de hoje, a gente tem Matedan. Matedan, hoje em dia, talvez seria uma parte extremamente valiosa, que é chamado de Merkaz, né, que pega o sul de Tel Aviv. Aqui fala interessante, ele menciona aqui Bnei Brak, como aqui Bnei Brak, também Yafo, certo? Estão mencionados na parte de Dan. Só que o que? Eles perderam o Gvul. Essa parte tinha uma presença muito forte, tanto como a gente falou, os Knanim, mas os Plishtim também tiveram uma grande influência aqui, como a gente vai ver no Sefer Shoftim, né, com Shimshon. Shimshon era da tribo de Dan, exatamente, e Dan é cada vez mais rejeitado para as montanhas, certo? Então, o Shimshon, por exemplo, ele morava aqui no Ben Tzora'a, o Ben Eshtaol, que é no cantinho de Dan, como vocês estão vendo, que é já no início das montanhas. O Dan, ele não conseguiu permanecer nessa área, e aí o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que conquistar outra parte da terra. Eles não conseguiram ficar aqui. Eles vão para o norte, para Leshem, né, que é Laish, quem já foi lá para o norte, para Tel Dan. Tel Dan é um lugar bem interessante no norte, é um tel bem famoso, tem uma caminhada legal lá. E aí eles conseguem conquistar lá Belkedu, tá? E aí eles moram lá, provavelmente ficam morando nos 2 áreas, uma parte pequena aqui, outra parte lá, ficou dividida as 2 partes. E com isso a gente finaliza a distribuição das 12 tribos. E deram para Yoshua ben Nun também uma parte em Efraim, como a gente vê no fim de Sefer Yoshua, na hora de enterrar Yoshua, a gente vai ver exatamente melhor onde foi a parte que foi dada para Yoshua. Eles dão também para Yoshua uma parte. Desculpa, aqui parece, não é no fim de Yoshua. No fim de Yoshua ele repete. Mas Alpi Adonai natnu lo et ha'ir asher sha'al et timnat serach behar Efraim, vayivne et ha'ir vayeshev bah.
Então, deram essa cidade, que é Timnat Serach, certo? Para Yoshua, assim como a gente viu também que deram para Calev a cidade, certo? Em Hebron, a gente viu na parte de Judá, Yoshua e Calev são os dois Meraglim que falaram bem da terra e por isso cada um teve o mérito de receber uma parte, uma cidade especial na terra. Ok, e assim a gente finaliza. Ele é Nechalot, Hashem Nechalot, Elazar Cohen e Yoshua Ben Nun. O Elazar Cohen, o Elazar era o Cohen Gadol, e o Yoshua Ben Nun era o líder político do povo. Verachei Avot, como a gente falou, os líderes de cada tribo, de cada família, provavelmente também, Lematot Ben Israel, Begoral, Beshilol, Lefnei Adonai, Petach Moed. Cada representante estava lá presente nessa distribuição das terras. Então, com isso, a gente finaliza o nosso shiur hoje. Se tiver alguma pergunta, estamos abertos para perguntas. Se não, vamos parar aqui por hoje. Ok? Muito obrigado a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Nos vemos.